Boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu quero agradecer você de Santa Luzia e BH, Minas Gerais, Santos, São Paulo, Salvador, São Paulo capital, Itabaiana, Sergipe, São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasília, Lauro de Freitas, Barcarena Nova no Pará, você do Oregon, dos Estados Unidos, que está prestigiando a gente, Rio de Janeiro, muito obrigada, um forte abraço para vocês. Agora exatamente 12 horas e 13 minutos. São Paulo está friozinho, estou de blusa hoje, mas o clima está sem chover, pelo menos, né? A nossa convidada também é de São Paulo, é a Luciana, doutora Luciana, especialista no direito do consumidor e família e professora de direito da Faculdade de Santo André, e faz rádio, faz televisão, está sempre embrenhada em tudo, né, Luciana? Muito bom dia, Mara, bom dia, queridos ouvintes do programa Na Voz Delas. É uma imensa honra, uma imensa satisfação hoje estar com você no programa, Mara, trazendo temas relacionados ao direito do consumidor. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente tem uma preocupação, eu e a Luciana, de poder transformar a vida das pessoas com conhecimento, né, Lu? Exatamente, trazer alguns esclarecimentos de maneira muito didática, de maneira simples, por meio dos quais as pessoas possam reconhecer o quanto, de alguma maneira, são frágeis diante de algumas empresas fornecedoras de produtos e serviços e que busque, de maneira muito ética e de boa fé, o respeito aos seus direitos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E sem falar o economês e o juridiquês, em primeiro plano, né? Esse é o objetivo, levar de maneira tranquila, leve, que as pessoas possam, de fato, compreender o que a lei traz, porque, às vezes, a linguagem muito técnica, a linguagem jurídica, até mesmo na economia, traz um natural afastamento de todos nós, não importa a profissão, né? Eu acho que o nosso ideal é trazer uma aproximação do que interessa, que é a informação necessária para resguardar o direito dessas pessoas, daquilo que, de fato, elas precisam, né, para ter esses direitos resguardados. Quando a gente sabe, a gente toma melhores decisões, né? Exatamente. E aí eu quero começar te perguntando, recentemente, o Código de Defesa do Consumidor ele foi alterado pela Lei de Superendividamento. No que diz respeito a dívidas, né, Luciana? O restante continua no Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente, Mara, exatamente. E quais são os principais pontos que regulam essa lei do endividamento? Do superendividamento? Pois bem, Mara, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei existente em nosso país desde o ano de 1990. É uma lei bastante antiga, é uma lei que traz diversos princípios, diversas diretrizes a todos nós consumidores. Penso que o primeiro ponto que nós temos que levar aos seus ouvintes é a característica principal do consumidor, enquanto todos nós somos, independentemente de classe social, em algum momento dos nossos dias, contrataremos algum produto, algum serviço, isso é inerente à nossa condição de pessoas físicas ou jurídicas que estão vivenciando situações do dia a dia que precisam se valer de contratos de consumo e, portanto, numa relação de consumo, normalmente há uma natural desigualdade entre empresas que colocam no mercado seus produtos e serviços, como, por exemplo, aqui, bancos, instituições financeiras que lançam empréstimos, produtos, enfim, diversas maneiras de captação de uma clientela, especialmente no momento em que nós estamos vivendo de pós-pandemia, ou seja, existe um movimento muito grande, uma tendência muito grande do consumidor buscar contrair empréstimos, buscar o crédito junto a bancos. Então, existe também, naturalmente, uma natural desigualdade e uma vulnerabilidade do consumidor
diante desses grandes fornecedores, no caso aqui, como eu estou exemplificando, os bancos. A lei do superendividamento é uma lei que veio no ano de 2021, justamente para auxiliar o consumidor que, sem querer, que sem escolher, ou seja, aquele consumidor de boa fé, que por um acidente da vida, especialmente no momento de pandemia, não conseguiu honrar com os seus compromissos. E não só, além de não conseguir honrar com os seus compromissos, ele já tem algo muito grave acontecendo em sua vida, que é o prejuízo ao seu sustento, ao seu mínimo existencial. Começa a afetar a água, a luz, o mercado, né? Não é o supérfluo, né? A pessoa chega a um ponto de não ter dinheiro para ir no mercado. Exatamente. E a lei do superendividamento é para essa pessoa, né? A lei do superendividamento é para essa pessoa. E eu digo mais, Mara, é para essa pessoa que, independentemente da renda, porque nós temos situações muito comuns de pessoas que têm uma elevada renda, tá? Sim. De pessoas que têm um salário importante, mas que, devido ao volume de contratos, de empréstimos, de consignados, enfim, ela entrou literalmente numa areia movediça e ela não consegue, muitas vezes tendo um salário alto, ela não consegue arcar com o básico, que é esse mínimo existencial. Por exemplo, uma conta de luz, ela sofre risco de perder o fornecimento de uma energia elétrica, tendo salários, por exemplo, de 20 mil reais. Sim, sim. Então, a lei do superendividamento, ela é aplicável a esse consumidor de boa-fé que, por um acidente da vida, ele não escolheu estar nessa situação, mas ele precisa do socorro do Estado, que, de alguma maneira, por meio dessa lei, acolhe esse consumidor para que ele busque, por meio de uma devida ação judicial, a repactuação dessas dívidas. Tá certo. Pessoal, a gente está terminando o primeiro bloco. A gente vai voltar com esse assunto do superendividamento, que são para pessoas que não conseguem nem pagar as contas mínimas. Fica com a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você do Porto, em Portugal, Recife, Pernambuco, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Candeias, Bahia, Califórnia, Estados Unidos. Muito obrigada por estarem conosco. E eu quero dizer que se você tem alguma dúvida ou comentário, você pode entrar você está no site, entra aí e faz a pergunta ou o comentário, ou pelo WhatsApp 31 98308 5976. E eu quero agradecer a Dalila de Salvador, que perguntou para a gente, Luciana, nesse programa de pagamento de dívida, se por acaso eu não conseguir pagar, eu posso ser cobrada pelo valor integral? Eu estou achando que ela está perguntando do Desenrola, né? Que começou ontem. Sim. Sim, eu acho que não, pelo menos quando eu trabalhava em banco, não, mas por favor. Vamos lá, Dalila, muito obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Veja bem, nós temos aqui, o objetivo da lei do superendividamento é permitir, é facilitar o consumidor de boa-fé faça os seus devidos pagamentos de acordo com o que a lei estabelece. Muitas vezes, Mara, infelizmente, nós nos deparamos com situações envolvendo contratos bancários em que há abusos nas cláusulas, ilegalidades nas cobranças. Você, como economista, melhor do que ninguém sabe disso. Então, às vezes, um determinado acordo, ele se torna inviável, muitas vezes acordos feitos pela via extrajudicial, ou seja, fora desse contexto de renegociação, e o consumidor acaba se colocando numa situação de dificuldade mesmo para honrar. Mas nesse caso dela, eu acho que ela está dizendo assim, eu devo 20, o banco me deu 15 mil de desconto, aí eu negociei 5 mil. Aí, se ela não conseguir pagar os 5 mil, o banco pode cobrar os 20? Não. Não, porque na verdade, já fez um novo contrato, né? Isso. Toda relação de consumo, ela é pautada pelo princípio da boa-fé. Ou seja, numa situação como essa, é claro que
haveria previamente um termo de acordo e alguma cláusula nesse termo de acordo que imponha a essa consumidora uma penalidade, porque, na verdade, isso que ela teria que pagar seria uma penalidade. Então, não Isso. cumpriu, vai pagar o que eventualmente lá no início era devido. Uma penalidade dessa natureza certamente é uma cláusula abusiva, é uma conduta que coloca o consumidor numa desvantagem muito grande e certamente o judiciário não convalidaria com esse tipo de cobrança, tá? Mas eu Então, eu acho que quero... isso não acontece. Não, não, Não não. Na verdade, acontece, viu, na Dalila? prática, Se você fez um Dalila, novo contrato com outro valor, é esse valor que está valendo. Se você não pagar, é esse valor que vai ser cobrado. certamente, na prática, o valor renegociado é o valor que será cobrado, ponto, tá? Ainda que haja algum atraso, o que nós vemos na prática, Dalila e Mara, é a cobrança desse novo valor, com eventual incidência de uma atualização monetária, juros, Isso. mas sempre o valor renegociado, jamais o valor original. Dalila, se não ficou claro, pergunta de novo, por favor, tá? Mas vamos lá. Quem que se enquadra na lei de superendividamento? Todo mundo que está endividado se enquadra? Olha, Mara, essa sua pergunta, ela é uma pergunta muito interessante e eu explico para você por quê. Quando nós falamos nessa relação de consumo, numa relação, como nós no início falamos, numa relação que normalmente é desigual, porque comparar um consumidor, um cliente de um banco que contrata um empréstimo com a força, com o poderio de uma grande instituição financeira, seria uma comparação covarde, Sim. cruel até. Então, a legislação, o Código do Consumidor e a própria Constituição Federal, que é a lei maior que regula todos os nossos direitos, existe um olhar do legislador, do próprio constituinte, no sentido de tentar equilibrar essa relação naturalmente desigual, tá? Mas, nesse objetivo principal de tentar equilibrar essas duas forças, sempre existe a questão da boa-fé, ou seja, nem sempre o consumidor endividado é o consumidor que vai merecer uma proteção especial da lei. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, infelizmente, acabam se endividando para consumir, por exemplo, bens de alto luxo. Então, é aquele consumidor que, desejando um carro novo, um carro importado, faz ali um financiamento, pega um valor emprestado numa instituição financeira, já sabendo que não vai ter condições de arcar. Aí esse não entra na lei do superendividamento. Não, não, por quê? A relação de consumo, embora naturalmente desigual por conta desse desequilíbrio de forças, ela é uma relação jurídica que deve estar pautada pela boa-fé. Então, a proteção da lei do superendividamento, ela vem ao consumidor que por uma circunstância da vida, numa situação como a Covid, por exemplo, que acometeu tantas famílias. Hoje nós temos um número alarmante de 80% das famílias numa Está condição de falhando um pouquinho. endividamento. Falhou um pouquinho, Lu. Então, Voltou, vamos voltou? lá. Voltou. Então, o que nós temos hoje é um cenário alarmante de um número de 80% das famílias brasileiras endividadas, e o legislador, o Estado, preocupado com esse cenário, trouxe a lei do superendividamento para facilitar, ou para prevenir ou para tratar esse superendividamento, porém, com um olhar para aquele consumidor que se endividou não porque escolheu, não porque contratou irresponsavelmente, mas para aquele consumidor que, por exemplo, dividia com o companheiro o financiamento imobiliário, e esse companheiro foi acometido pela Covid, veio a óbito, e a renda familiar se desequilibrou e ele não consegue arcar mais com esse financiamento. Então, Certo. note a diferença entre esse consumidor que quer pagar, que quer honrar os seus compromissos, com aquele que contratou um empréstimo para satisfazer o seu desejo de consumo. E tudo isso é analisado no processo, né? Tudo isso é analisado.
tá? Além do que, Mara, o consumidor, qual é o perfil do endividado hoje? O superendividado hoje, infelizmente, é uma pessoa que está excluída socialmente, é uma pessoa que, porque ela não consegue, enfim, ter uma vida social natural, é uma pessoa que tem dificuldades para se recolocar profissionalmente, é uma pessoa que sofre crises severas de ansiedade, e é É, uma pessoa as pessoas ficam muito doentes, né? doentes, e é a pessoa que comete suicídio. Exato. Então, percebe? É uma gradação. Então, ela começa se excluindo, ela começa se isolando, ela perde a colocação, ela perde a condição de estar trabalhando e ela vai criando situações de ansiedade e chega ao suicídio, infelizmente. Para terminar, 85% dos suicídios, eles acontecem por questões financeiras no mundo, e a gente vai para um breve intervalo. Arthur de Santa Luzia, na volta eu vou começar respondendo você, tá bom? Fica com a gente, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou, e eu quero agradecer você de São Bento do Sul, Santa Catarina, Petrolina, Pernambuco, Araranguá, Santa Catarina, Flórida, nos Estados Unidos. Um abraço para vocês e muito obrigada pela audiência. E hoje eu quero aproveitar e dizer para você que eu estarei no programa da TV Gazeta, em torno de 15 horas, e no canal aqui em São Paulo, né? E pelo YouTube, quem quiser seguir, Gazeta Mulheres, eu vou dar dicas lá bem bacanas, tá? Me acompanha. E eu vou começar perguntando o que o Arthur de Santa Luzia perguntou para a gente. O banco pode tomar a minha casa se eu não pagar o cheque especial? O gerente do banco diz que pode. Então, eu vou responder o que eu via nos 30 anos que eu trabalhei. Eu nunca vi um banco entrar com uma ação para pegar a casa de alguém por conta de um cheque especial. Por quê? Isso é custo para o banco. Então, eu nunca vi isso acontecer. Você deve 20 mil no cheque especial, a casa vale 300. Será que vale a pena para o banco? Agora eu estou dizendo que eu via acontecer. Se pode, eu vou perguntar para a doutora Luciana. Mara, excelente as suas considerações, porque você nada mais está dizendo do que tá trazendo aí uma questão de bom senso, uma questão de equilíbrio numa situação aí de crédito do banco, porém absolutamente desrazoável, Não faz sentido. desproporcional, não faz sentido. Arthur, obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Quero aqui tranquilizar tanto a você quanto os ouvintes que nos acompanham, que sob o olhar jurídico, nós temos a questão envolvendo o bem de família. O que é o bem de família, Mara? O bem de família é aquele imóvel, o único imóvel que uma pessoa tem que garante a sua dignidade, que garante a sua habitação, que garante a sua condição de vida digna. O bem de família, Arthur, esse imóvel, no caso, se for apenas um imóvel que você possui, tá? O imóvel onde você reside. Esse imóvel, esse bem de família, de acordo com a lei, ele é impenhorável, ou seja, nenhuma instituição financeira que venha cobrar um crédito que sim, existe, mas que se vale de um bem de família, desse bem imóvel único da família, para se valer, né, dos seus direitos, para fazer valer os seus direitos, terá o amparo da justiça, porque a lei impede essa penhorabilidade, É o que ok? eu falei, não faz sentido. O banco não joga dinheiro no lixo. Ele gastar dinheiro com advogado, com custas, com não sei o quê. O que acontece? Sim, O banco, ele usa de tudo que é artifício para pressionar o cliente. Por que você acha que que o termo é nome sujo? É justamente para mexer com o psicológico da pessoa, entendeu? Na verdade, o nome está com uma restrição. Mas por que as pessoas usam o nome sujo? Porque é chato você ser sujo, né? Então, é tudo é pressionar mesmo psicologicamente a pessoa. Vamos para outra pergunta? Lilian, do Rio de Janeiro.
Durante a pandemia, não conseguiu pagar a anuidade do CRA do Rio de Janeiro e não conseguiu falar com eles para cancelar. Passada a pandemia, ela esqueceu, recebeu uma carta para participar de uma audiência em vídeo e informou que como ela poderia parcelar. A pessoa da justiça falou que não podia colocar na ata de conciliação como ela queria parcelar, né? Enfim, não me liguei a pagar, informei o quanto eu podia pagar, mas não colocaram a informação. Fico como se eu tivesse negado pagar, e agora me enviaram uma carta informando que tenho 5 dias para pagar o valor, senão irão penhorar meus bens até o valor de R$ 3.000. Bora, Lilian, doutora. vamos lá, Lilian, quero me colocar à disposição, Mara, se você me permitir. Claro. Se a Lilian precisar de alguma orientação pelo direct, eu posso me aprofundar melhor, porque Aproveite e já dá o seu Instagram para ela. posso já informar aqui para os Lógico, por ouvintes? favor. Vamos lá, então, olha, no Instagram eu estou como @Luciana Linares, sem o H, lucianalinares.adv de advogada, tá? Ótimo. lucianalinares.adv. Lilian, a sua questão, ela é uma questão que envolve já uma ação judicial, onde certamente você participou de uma audiência, muito provavelmente amparada por um colega que lhe deu esse suporte jurídico. Se você, e é nesse sentido que eu me coloco à sua disposição para conversarmos depois do programa, se você procurou e se você teve alguma demanda pelo juizado especial, não necessariamente você teve esse amparo de imediato. Mas o que eu quero te dizer? Toda demanda, todo processo, toda ação comporta esclarecimentos ao longo dessa caminhada, desse procedimento. Então, se houve uma falha, se houve uma falta aqui, melhor dizendo, uma falta do devido esclarecimento sobre o seu real desejo de fazer esses pagamentos, Lilian, você pode e deve esclarecer ao juiz que, embora você tenha manifestado esse desejo, não constou em ata. Então, ainda existe a possibilidade de você reverter esse cenário demonstrando a sua boa-fé. Informe que você quer fazer esse pagamento, porém de maneira parcelada. Tente, pela via extrajudicial, um contato com esse credor para que vocês consigam reverter. O que não é coerente é você ter demonstrado a boa-fé, ter manifestado o desejo de fazer o pagamento e, a essa altura, sofrer uma lesão por um risco de penhora. Então, ainda cabe um movimento, Lilian, para reverter esse cenário, se não diretamente com esse credor, por meio do processo, explicando ao juiz que você precisa de um parcelamento dessa dívida e que você manifestou esse desejo, porém não constou em ata. Espero ter esclarecido, mas me coloco à sua disposição para esclarecer melhor, se for o caso. Vamos lá. Luciana Linares, _ADV. Manda um direct para ela, sim. Lilian, tá bom? Que ela ia... Luciana Linares, Luciana Linares. .adv, desculpa, eu falei underline, exato, né? Bom, eu ia fazer um ping-pong agora, mas não vai dar. A gente vai deixar para o próximo bloco. Quem tiver dúvida e comentário, por favor, manda para a gente, tá bom? Fica com a gente, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Olá! Estou aqui, gente. Voltamos. Mafra, Santa Catarina, São José, Santa Catarina, Goiânia, Goiás, Engenheiro Paulo Frontino, Rio de Janeiro, obrigada pela audiência. Guarujá, São Paulo, São João da Boa Vista, Califórnia, Estados Unidos, Nova Lima, Minas, Pão de Açúcar, Alagoas. Muito obrigada pela audiência. Lagoa Preta, na Bahia. Muito obrigada. E eu vou fazer um ping-pong agora, tá, Luciana? Para dar tempo da gente responder tudo. Com essa lei... Vamos otimizar. Como essa lei protege o consumidor? Essa lei protege o consumidor a partir do momento em que ela permite a renegociação, a repactuação de suas dívidas de consumo, especialmente as dívidas bancárias, empréstimos, etc., por meio da atuação do Poder Judiciário, dividindo isso ao longo de 5 anos, com redução de juros, enfim, com alguns benefícios que o consumidor não conseguiria normalmente pela via fora do processo. Show!
Tem como regular a oferta de crédito dos bancos? Porque os bancos vão dando dinheiro, dinheiro, e vai todo mundo se endividando. Exatamente. Mara, essa pergunta ela é muito interessante e importante, porque hoje o legislador, a lei do superendividamento, ela regula o seguinte, ela de certa forma, quando ela coloca algumas normas nessa relação de consumo, ela exige que o fornecedor de crédito, que os bancos pratiquem o que nós chamamos de crédito responsável, ou seja, o banco ele precisa fornecer algo que ele verifique ter o consumidor condições de arcar. Não basta ofertar, a oferta ela precisa ser responsável, de maneira que a lei impõe essa responsabilidade aos fornecedores de crédito no sentido de investigar, de avaliar se aquele consumidor de fato tem condições. Ou seja, de acordo com a lei, o fornecedor de crédito, hoje, ele precisa ser um parceiro desse consumidor. Ele tem que ter o olhar para o consumidor com zelo, com cuidado, e não simplesmente ofertar indistintamente, sem avaliar se aquele consumidor tem condição de pagar essas Então, parcelas. então, Luciana, no papel fica bom, mas na vida real não é isso que acontece, não. Porque eu tenho clientes que ganham 5 mil, o cartão de crédito dele é 20. Pois então, mas aí, Mara, vem a lei do superendividamento e coloca algumas sanções, algumas penalidades a esse Ah, fornecedor, a esse tá. banco irresponsável. Por quê? Em virtude dessa oferta irresponsável do crédito, o consumidor, ele cai numa areia movediça, ele não consegue sair das suas dívidas e ele entra com uma ação de repactuação de dívidas para reequilibrar essa situação, e o fornecedor irresponsável vai ter como penalidade o abatimento de juros, a suspensão da exigibilidade desse crédito. Quer dizer, para esse banco que não tomou a devida cautela, ele sofrerá as sanções da lei. Tá. Então, não basta ofertar. Aquele banco, aquela instituição que oferta de maneira irresponsável, vai sofrer as penas da lei por essa falta de zelo na oferta do crédito. Tá. Para Tá? os idosos, tem alguma coisa que pode protegê-los? Eu tenho visto muito aposentado que tem uma renda de 4 mil e recebe R$ 1.500, porque o resto está tudo no empréstimo. Olha, Mara, o idoso, ele é a camada da população mais sensível, mais vulnerável a esse tipo de relação jurídica. São os empréstimos consignados, especialmente os aposentados e pensionistas que se colocam de uma maneira muito frágil diante de tantas ofertas. Nós sabemos que hoje, o cenário atual do idoso brasileiro é aquele idoso que ainda é o arrimo da família, que Sim. é aquele que vai arcar com despesas, às vezes até de netos que estão estudando, que estão fazendo uma faculdade. Então, o idoso, ele é hipervulnerável, ele fica muito exposto a essa oferta irresponsável que nós falamos há pouco, tá? No Estatuto da Pessoa Idosa, existe um dispositivo que estabelece que é crime a discriminação em virtude da idade. Então, por exemplo, uma instituição financeira recusar um empréstimo apenas em função da idade de uma pessoa seria crime, via de regra, tá? Porém, com a lei do superendividamento, veja que interessante, o Estatuto do Idoso sofreu também uma alteração para estabelecer o quê? Que o banco pode e deve, veja, pode e deve negar o crédito, atendendo a esse princípio que nós estamos falando agora, do crédito responsável, aquele idoso que já esteja numa condição de endividamento. Mas eles não fazem isso. Quando eu me Não. aposentei, Luciana, Uhum. eu me aposentei, sabe quem me contou que a minha aposentadoria tinha saído? Um banco. O banco me ligou, a senhora tá... Eu falei, saiu, você já queria me emprestar dinheiro. Teve um dia, gente, ouçam isso, eu recebi 38 ligações de banco para me Meu Deus. oferecer consignado. Mas nem meu advogado, nem o INSS tinha me dito que eu estava aposentada. Então É é feroz, assustador. né? É assustador. E por último, Veja, esse número retrata bem a violência, né? A sede que eles têm de ofertar esse crédito. porque é um crédito fácil, né?
É um Para a crédito gente fácil e um crédito encerrar, garantido. exato. Para a gente encerrar, como uma pessoa que está ouvindo a gente agora faz para entrar com a lei do superendividamento? Mara, a pessoa que está numa situação de endividamento, ela pode se valer da lei 14.181 de 2021, tá? Que é a lei do Tá. superendividamento, justamente para quê? Para levar ao Poder Judiciário a sua condição atual, a sua realidade, de maneira muito clara e transparente, retratando tudo aquilo que ela tem de compromissos financeiros, situações em que ela se envolveu com bancos, empréstimos, contratos, cartão de crédito, planos de saúde, porque, veja, o consumidor endividado não é só endividado por conta de contratos bancários. Ele se endividou porque ele não consegue mais pagar o seu plano de saúde, por exemplo. A Ele conta tem da luz. Exato, exato. Então, ele é o consumidor que não consegue mais gerir a própria vida, não tem mais condição de cuidar da sua saúde financeira, tá? Então, ele leva ao juiz tudo aquilo que ele recebe, ele faz a prova da renda dele, ou se ele é aposentado, se ele é pensionista, se ele é um funcionário público, se ele é autônomo, não importa a fonte de renda desse consumidor. Ele vai demonstrar de que maneira ele recebe e o que ele recebe. E do outro lado da balança, porque sempre é uma balancinha, né? Do outro lado da balança, ele vai demonstrar ao juiz tudo o que ele assumiu. Os contratos, os empréstimos. Às vezes, esse consumidor nem sabe tudo que tem. Não tem problema, tá? Nós temos condições de buscar esses contratos pela via extrajudicial, existem caminhos próprios para isso. Se o banco não responde pela via extrajudicial, por meio de protocolos, o juiz pode determinar que o banco apresente, porque às vezes o consumidor nem sabe tudo que tem. Então, o primeiro passo é procurar um profissional, um advogado, que entenda da Exato. lei do superendividamento e fazer uma Isso. análise se essa pessoa se enquadra na lei do superendividamento. Se essa pessoa se enquadra. Alguns débitos, por exemplo, Mara, não se enquadram na lei do superendividamento. Às vezes as pessoas me perguntam assim: eu estou com o meu aluguel atrasado. Eu posso levar para uma renegociação pela lei do superendividamento? Porque o objetivo da lei, de maneira bem simples, é a renegociação. Então, o juiz chama todos esses credores, banco A, B, C, D, plano de saúde, chama todo mundo para uma grande reunião, que é uma audiência. E E aí nessa define. audiência, faz uma renegociação, nada mais é do que isso, Certo. só que por meio de uma ação. E por que existe isso? Porque às vezes o consumidor, apesar de querer e tentar e buscar o diálogo com o banco, ele não consegue. O banco vai tentar vender mais empréstimo para ele, vai tentar vender mais uma renegociação, É, enfim. Então ele tem que se valer do então é juiz, isso. do judiciário, Porque é uma para ter proteção parcelas para o cíveis. endividado. É alguém que está Exatamente. no meio do caminho. Pessoal, uma pena. Exatamente. A gente poderia ficar aqui mais horas falando sobre esse assunto, mas É verdade. nós temos 1 hora aqui de programa. Eu aguardo vocês na próxima terça. Doutora Luciana Linares, muito obrigada pelo apoio e vamos marcar outras vezes. Eu que agradeço, Mara querida, parabéns pelo seu lindíssimo trabalho. Seu trabalho é um trabalho nobre, é um trabalho de conscientização. Eu me sinto realmente muito honrada em estar com você no seu programa. O Quero nosso deixar o meu trabalho. grande obrigada, Mara. Olha, eu quero deixar um abraço a todos vocês que nos acompanharam e me colocar à disposição para nós darmos sequência a esse assunto e outros que você tiver interesse, Mara. Combinado. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. @Mara Descomplica.